O item B pergunta outra coisa. Pergunta quem é a derivada da função nos pontos onde ela é derivável. Quais são os pontos onde a função é derivável? Todos os números reais, exceto 0 e 3. Tá? Então, se x é diferente de 0 e diferente de 3, o que eu posso dizer? F é dada por uma expressão que se constrói a partir de somas, produtos, compostas, quocientes de funções todas deriváveis. Então, para derivar, eu posso aplicar as regras. Quem é f' de x? É um quociente, então vamos ver se cabe aqui, derivada do numerador, vezes o denominador, menos, vamos fazer tudo. Então, quem é a derivada do numerador? Aí você olha, opa, o numerador é um produto. Como é que deriva um produto? Deriva o primeiro, copia o segundo, quanto que é? X menos 3, mais, copia o primeiro, deriva o segundo, quanto que é a derivada da raiz cúbica? Pensa que está elevado a 1/3, tomba, fica menos 2/3, então vai ser isso aqui vezes 1/3, raiz cúbica de x menos 3, tudo ao quadrado, tá bom? Vezes a derivada do de dentro. Quanto que é a derivada de x menos 3? 1. Então já está aqui, vezes 1. Então, derivei o primeiro, copiei o segundo, copiei o primeiro, derivei o segundo, derivei o numerador. Menos, copio o numerador e derivo o denominador, seno de x, raiz cúbica de x menos 3. Quanto que é a derivada do denominador? A derivada do denominador é 1x, né? Tudo isso, então, numerador menos aquela outra parcela, tudo isso é dividido pelo denominador ao quadrado. Então, coube. Tá? Dúvida? Ah, sim. Esqueci, obrigado. A gente tem que derivar o numerador e copiar o denominador. Então, essa parcela aqui é a derivada do numerador, que é um produto, copio o denominador. Obrigado. Vezes x menos, copiei o numerador e a derivada do denominador, que é 1. Perfeito. Tá bom? Então, essa expressão, se você quiser tirar mínimos e coisas assim, mas não precisa. Tá bom? Então, tem que tomar um cuidado desse tipo, né? A composta de duas funções que não são deriváveis pode ser derivada. Nesse caso não era, mas se você pegar o exercício que eu falei da lista, aquele para derivar um monte de funções, tem uma lá que tem alguma composta de funções que não são deriváveis num certo ponto, mas quando você olha pela definição, o limite existe. Num dos pontos existe e no outro não. Tá? Porque, de certo modo, o que você tem que olhar é o seguinte, se você tiver uma raiz com um polinômio aqui dentro, dependendo do grau que o polinômio tiver, ele pode amortizar a... Se você tiver, vamos pensar assim, você tem um polinômio aqui dentro. Onde que daria problema? Num ponto que é a raiz desse polinômio. Se a raiz desse polinômio tiver uma multiplicidade suficientemente grande, ela vai... Essa multiplicidade da raiz do cara que está dentro da raiz aqui, amortiza a selvageria, vamos dizer, entre aspas, que seria a derivada da raiz cúbica tenderia a ser vertical. Se você vem com uma coisa que é zero lá dentro com muita multiplicidade, ela vem com uma reta horizontal que mata o fato da raiz quadrada ter uma reta vertical naquele ponto. Pega aquele exercício e tenta fazer. É um seno de uma raiz cúbica, aqui dentro acho que é x à quinta menos x ao quadrado. Quando você faz essa conta, vai ter dois pontos lá que são problemas. Num deles, a raiz tem bastante multiplicidade e resolve a sua vida, e no outro não. Tá? O item C pergunta o quê? Vamos ver como é que é o item C. Você tem uma função g que é a raiz cúbica de seno de x menos 3 ao quadrado. Tá? Então, no item C você tem g de x,
que é raiz cúbica de seno de x menos 3 ao quadrado, é isso? Deixa eu ver de novo. X menos 3 ao quadrado, perfeito, tá? Então, ele pegou essa função e ele pergunta naturalmente se h de x igual a f de x vezes g de x é derivável em x0 igual a 3. Tá? Posso aplicar as regras de derivação? A f a gente já viu que não era derivável no 3. A g eu não sei, mas se uma delas não é derivável, eu já não posso aplicar a regra do produto. Tá bom? Então eu tenho que olhar pela definição. Vai ser o quê? O limite, quando x tende para 3, de h de x menos h de 3 sobre x menos 3. Então vai ser esse limite aqui, né? Vai ser f vezes g. Então vai ser seno de x sobre x vezes a raiz cúbica vezes aquela raiz cúbica ali. Tudo isso dividido por x menos 3, tá? Então a pergunta, será que esse limite existe? Sim ou não? Como é que você vai fazer? Não é difícil, tá? Será que dá para vocês continuarem? Só para a gente não ter uma variedade maior de exercícios. Qual que é a ideia aqui? Esse cara vai cancelar com esse, você vai ficar com uma raiz cúbica de x menos 3 ao quadrado. Dá para botar tudo dentro de uma raiz cúbica só? Pode. E a lista de presença que você esqueceu também. Tudo, né? Minha cabeça. Tá bom, falou. Participação especial, né? Tá bom. Então vamos lá. Como é que fica essa coisa aqui? Vamos escrever, vai. Limite quando x tende para 3, de seno de x sobre x. Aí vai ficar, vou pôr tudo dentro da raiz cúbica. Oi? Não? Vai ficar seno de x menos 3 ao quadrado sobre x menos 3 ao quadrado. Tudo bem? O que acontece agora? Lá dentro, esse cara, antes da raiz primeiro, quando x tende para 3, isso aqui a gente já se convenceu que tende para um número, que é seno de 3 sobre 3. E aqui dentro eu tenho uma raiz cúbica, que é uma função contínua, então o limite pula para dentro. Quanto que é o limite quando x tende para 3? De seno de x menos 3 ao quadrado sobre x menos 3 ao quadrado. É seno de uma coisa sobre essa mesma coisa tendendo para 0. Então, o que está aqui dentro tende para 1, raiz cúbica de 1, 1. Então, isso é. Tá? Então, está aí uma situação em que você tem a função f não era derivável no ponto 3, a função g, nem olhei se ela é derivável no ponto 3 ou não, a gente poderia ver isso, mas o produto deu derivável. Tem um produto de uma não derivável com alguma coisa dando derivável. E eu não podia usar a regra do produto, tem que fazer pela definição. Diga. Você só não pode aplicar o limite fundamental quando x tende para 0? Não. O limite fundamental a gente pode escrever assim. Sua pergunta é se eu só não posso aplicar o limite fundamental quando o x tende para 0? Não. O limite fundamental eu vou escrever com outra letra aqui, tá? É isso aqui. Tá bom? Então, a ideia é, se o que está dentro do argumento do seno vai para 0, e eu estou dividindo pela mesma coisa. Então, quando x tende para 3, x menos 3 ao quadrado tende para quanto? Para 0. Então, eu tenho seno de uma coisa que vai para 0 dividido pela mesma coisa. Isso é 1. Tá? Como que faz? Nesse caso, chama x menos 3 ao quadrado de y. Quando x tende para 3, y tende para 0 e vira esse limite aqui. Tá bom? Direto. Então, matamos esse exercício de uma prova antiga aí. Não sei de que ano que era, mas 2012, né?
Daqui a pouco a gente está pegando as provas aplicadas pelo Tutankhamon para ver como é. Mas tudo bem. Uhum. Aquela última palavra da x, de onde vem o x que está multiplicando? Ah, esse x aqui na regra de derivação, vamos lembrar, é que eu apaguei a fórmula da função. Ela era seno de x vezes a raiz cúbica dividido por x. Então como é que eu derivo isso? Deriva numerador e copia o denominador. O que está dentro do parênteses é a derivada do numerador, vezes do denominador. Vai, como é que era a fórmula para a regra do quociente? Era assim, né? Então, o denominador aparece multiplicando ali na primeira parcela, tá bom? Acabou o tempo? Tá. A gente tem pouquinhos minutos, vamos ver o que é esse 6.7, se dá tempo da gente fazer. Vamos ver, o 6.7 tá. Vamos tentar escrever aqui, ó. 6.7 é assim. Você tem uma função f de x, definida em toda a reta real com a seguinte expressão, ela é x vezes seno de 1 sobre x, se o x é diferente de zero, tá? E qual que é o valor natural para quando x é igual a zero? Para ela ser contínua, isso aqui tem que ser o valor do limite, e o limite é zero, né? Tende para zero e esse aqui é limitado, então o limite é zero. Então, ok. Então, essa função é uma função contínua e ele pergunta para quantos valores de x a reta tangente ao gráfico é horizontal. O que quer dizer que a reta tangente é horizontal? Que o coeficiente angular dessa reta é zero. Quando que o coeficiente angular da reta é zero, da reta tangente? Quando a derivada é zero. Então, eu estou perguntando quantas soluções tem a equação f' de x igual a zero. Tá? Então, vamos tentar escrever quanto vale f' de x. Tá? Então, se x for diferente de zero, para começar, como é que eu derivo essa função? Se o x for diferente de zero, a fórmula é essa, e eu tenho um pequeno intervalo onde a fórmula continua sendo essa. Então, o limite vai ser via essa função, posso aplicar. Quando x é diferente de zero, eu tenho um produto e compostas de funções todas deriváveis. Então, como é que eu derivo isso? Via a regra do produto. Derivo o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Quanto que é a derivada do segundo? Cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, isso é seno de 1 sobre x menos 1 sobre x cosseno de 1 sobre x. Tá? Essa fórmula vale para todo x diferente de zero. Só isso já me basta. O que quer dizer f' de x igual a zero? Quer dizer isso aqui igual a zero? Passando para lá e para cá, você vai ter o quê? Que tangente de 1 sobre x é igual a 1 sobre x. Né? Passa esse cara para o lado de lá, vai ficar seno de x, de 1 sobre x, dividido por cosseno disso, igual a 1 sobre x. Tá? Então, pergunta, quantas soluções reais tem essa equação? Olha para os gráficos, tá? Como é que é a função tangente de x? Ela tem um raminho assim e depois fica repetindo, né? Tá certo? Então, eu posso pensar que a minha variável aqui é 1 sobre x, aí o gráfico é exatamente isso. E quem que é a função identidade aqui? Bom, não está muito na escala certa, a tangente tinha que ir passando assim e tal, mas tá bom. O que acontece? Nesse ponto tem uma solução, a reta y igual a x vai cruzar aqui de novo, no outro ramo ela vai cruzar mais lá para cima. Então, quantas vezes cruza só para x diferente de zero? Infinitas. Então, existem infinitos pontos onde a reta tangente é horizontal. Nem precisei calcular a derivada no zero. Poderia calcular pela definição, e o que você vai concluir, porque a gente já fez isso? Essa função é derivável na origem?
Nós calculamos isso, né? Deu que não, porque o limite que sobrava era seno de 1 sobre x. Limite que não existe. Então, no zero, essa função não é derivável. Em todos os outros pontos, ela é derivável. E em quantos lugares ela vale zero? Infinitos. Tá bem? Então, eu estou usando aqui o fato de você conhecer como é o gráfico da função tangente. Depois a gente vai ter até ferramentas. Depois que passar essa semana que vem, que é meio conturbada para vocês, a gente volta e vai ter ferramentas para estudar quantas vezes uma função intercepta a outra, etc. Tá? Bom fim de semana, obrigado e boa prova para vocês.